vinga, vinga, morena, vamos chatear. Pra dançar do chachado eu quero te tirar. Vamos chatear, pessoal. I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, 'cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rockin' tonight. Com a chegada do rock and roll no Brasil, inúmeras pessoas, a partir dos anos 50, começaram a notar as semelhanças entre Elvis Presley e Luiz Gonzaga. Entretanto, será que essas pessoas que perceberam a semelhança rítmica de ambos perceberam que o começo da carreira deles também é muito parecida? Pois bem, é sobre isso que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Eu sou Pete Clint, vocalista da banda The White Wings e fundador do projeto cultural Maracabilly, junto com a banda como um todo. Pois bem, fique com o vídeo. Pois bem, para uma compreensão mais ampla, vamos ter que fazer uma mini biografia de ambos e traçar paralelos entre elas. Luiz Gonzaga nasceu no sertão de Pernambuco, no município de Exu, para ser mais exato, no dia de Santa Luzia, 13 de dezembro de 1912. E ele começou a cantar, segundo ele mesmo conta, nas novenas que a mãe dele cantava lá na casa dele. E começou a tocar sanfona justamente com o famoso Januário, que era tocador do fole de 8 baixos e afinador de sanfona também. E essa foi a base musical dele. E Elvis, a história dele é um tanto parecida, nesse sentido, das origens, das raízes de tudo. Porque Elvis, ele nasceu também no interior, no município de Tupelo, no Mississippi, sul dos Estados Unidos, que era uma região bem agrária, bem marcada pela colheita de algodão, que o sertão de Pernambuco também era muito marcado pela colheita de algodão. E começou a cantar justamente nos corais das igrejas que ele ia, nas igrejas para negros, que naquela época tinha segregação socio-racial até mesmo nos espaços religiosos. E ele ia lá, porque de fato você escutando assim a música negra gospel é realmente a base de tudo pro rock, assim, e realmente foi onde ele começou a aprender a tocar violão, e onde ele começou também a cantar. E Luiz Gonzaga, ele depois de concluir o serviço militar, ele foi pro Rio de Janeiro para tentar carreira, tentar ser artista mesmo. E ele começou a tocar lá tipo fado, tango, valsas, esses ritmos assim, mais que estavam mais em evidência lá no Rio de Janeiro na época. E assim, ele não se destacava justamente porque ele não tinha nada demais naquilo. Não era inovador, sabe? Todo mundo já, se quisesse ouvir um fado, você tinha um fado em qualquer esquina, sabe? E Elvis, ele foi pra Memphis quando ele tinha 13 anos, a cidade que era tipo centro da efervescência cultural do sul dos Estados Unidos na época, depois de New Orleans e Nashville. E, pois bem, Elvis foi pra lá quando ele tinha 13 anos e ele começou a aprender assim, a tocar blues lá também, com artistas como Howlin' Wolf, B.B. King e Ike Turner, que ele trocava as ideias já. E aí quando ele foi fazer o teste pra ser artista na Sun Records, que era uma gravadora de blues, ele tava cantando mais do mesmo. Só que ele não tava cantando blues, ele só tava cantando músicas românticas, assim, Tipo, você vai ver as primeiras gravações de Elvis, My Happiness, That's When Your Heart Begins. Sam Phillips não achou nada demais em Elvis, naquele momento, porque aquilo era mais do mesmo. E da mesma forma, Luiz Gonzaga quebrou a cara, porque ele ia no programa de Ari Barroso, que é, tipo, o pai, assim, da música brasileira naquela época, música brasileira dos anos 30, anos 40, lá no Brasil, no Rio de Janeiro, E ele tinha um programa de calouros. O Luiz Gonzaga não conseguia nada além da nota média, Entretanto, após ele ter sua atenção chamada por um grupo de cearenses para tocar uma coisa lá do Nordeste. E aí foi que ele percebeu, assim, que ele tava deixando de lado sua terra, e ele resolveu, então, tocar algo que fosse um negocinho lá do norte. E aí então que ele faz a música Vira e Mexe, consegue nota máxima no programa de Ari Barroso. Da mesma forma, Elvis, ele estava na famosa audição do dia 5 de julho de 1954, lá na Sun Records, com os bruxos, Scotty Moore e Bill Black, fazendo um acompanhamento. Lá estava ele cantando a música
Harbor Lights e I Love You Because, que são músicas românticas que, assim, são incríveis, mas para Sam Phillips não era nada mais do mesmo. De repente, após tentar, eles resolveram fazer uma pausa e Elvis começou a tocar algo que fosse da terra dele, né? Um blues, fosse da terra dele, só que com a pitada de country. Aqui, 2 ritmos que foram a base de Elvis junto do gospel. Ele sempre falou isso, né? A base do rock sempre foram blues, country e gospel. Pois bem, Elvis então começa a cantar a música That's Alright, de um jeito inovador, que arregalou os olhos de Sam Phillips e ele falou: esse é o som que eu sempre procurei a minha vida toda. E aí gravaram That's Alright, que muitos historiadores consideram o primeiro rock já gravado de todos os tempos. E é um marco assim na história mundial. Isso aí é inegável. Isso é consenso geral assim de quem entende sobre música. Da mesma forma, Luiz Gonzaga, tocando Vira e Mexe, inovou e abriu o caminho para que toda a carreira dele ele pudesse mudar para sempre os ramos da música popular brasileira. Falando de hibridismo cultural, né, que Elvis misturou blues com country e gospel, Luiz Gonzaga ele também não ficou muito longe não, porque ele mesmo conta, junto com o Humberto Teixeira, né, que é o doutor do baião, que o baião que eles fizeram era uma versão meio carioquizada do baião nordestino, né, que eles pegaram os ritmos do baião de viola, né, dos repentistas e tudo mais, transformaram aquilo em uma coisa que fosse como se fosse um samba carioca, só que sertanejo, né, um samba sertanejo. E por isso que tanto Elvis quanto Luiz Gonzaga tiveram um início da carreira muito parecida e suas carreiras inteiras se fundamentaram na mistura. E, pois bem, né, queria aproveitar aqui a situação para dizer que a White Wings, que é a minha banda, promove uma mistura da mistura, que nós misturamos o rock de Elvis, de Eddie Cochran, de Jim Vincent, toda a galera dos anos 50, do Little Richard, Chuck Berry, com a música nordestina de raiz. Ou seja, o Luiz Gonzaga tá no meio e, assim, lógico que vai ter gente que falar, não, Raul Seixas já fazia isso. Entretanto, nossa mistura de rock com baião é um tanto diferente. E também que nós não nos restringimos somente ao baião, né? O nosso foco principal é também o maracatu e o coco, né? Que são as tradições mais marcantes aqui de Pernambuco, né? Inclusive, são títulos muito difíceis de se dar, porque Pernambuco é recheado de tradição. E vamos aproveitar toda essa pluralidade cultural, com as influências do rock e tal, para fazer nosso tipo de música, que você pode entrar aí no nosso canal e escutar as demos que nós já temos até agora, né? A gente tem uma música que tem aqui nesse LP, que inclusive é o primeiro LP de Elvis no Brasil, lá de 1956, aqui Shake, Rattle and Roll, que gravamos entre aspas, né? Foi uma gravação, um excerto de um show nosso, que tocamos ela com a base do maracatu, né? Inclusive o Luiz Gonzaga tocou muitos maracatus. Então é isso, né? Viva Elvis Presley, viva o Luiz Gonzaga, viva o hibridismo cultural. Sigamos em frente para que o Maracabilly traga, assim, abra as portas para um resgate da memória cultural que a nossa juventude está precisando. E é isso, um abraço para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Amém. Tchau.